No mundo em que vivemos, tem sido feito um trabalho de grande eficiência para ocultar o termo pecado. O pecado tornou-se algo banal, uma coisa comum e sem a devida importância, principalmente no meio dos jovens, que com o passar do tempo vem perdendo todo e qualquer referencial aos valores que remetem ao Criador e ao seu Cristo. Sua prática tornou-se algo normal no dia a dia, que sequer chega a ser detectado como algo danoso ou prejudicial, contrário aos ensinamentos referentes à lei prescrita pelo Criador do céu e da terra. Hoje, sequer as pessoas sabem o significado de pecado e quais as suas implicações. O termo pecado é comumente utilizado em contextos religiosos, principalmente no contexto judaico-cristão, para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer consideração deliberada às leis divinas. Até mesmo as lideranças religiosas trocaram o termo pecar ou pecado por nada a ver, é só vitória ou prosperidade. O pecado foi colocado na gaveta, o termo já caiu em desuso, segundo alguns pregadores, alguns líderes. Mas será isso verdade? É óbvio que não, né? Será que com o passar do tempo, a palavra contida nas Escrituras Sagradas ficou obsoleta ou desatualizada? Ou será que a opinião do Salvador com relação ao pecado também mudou com o passar dos séculos? Veja o que diz Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O nosso Deus é constante, Ele não mudou nem jamais mudará, Ele é perfeito. O caráter de Deus é constante e imutável. O Deus que tem sido apresentado às pessoas de um modo geral é um Deus que, por amar a todos, tudo suporta. Não importa os nossos atos, não importa o que nós venhamos a praticar. Ele sempre releva, ele sempre faz vista grossa à situação por conta do seu grande amor. Mas será que Deus é assim? Não. Na verdade, Deus realmente é amor, mas o caráter de Deus, o caráter do Criador, é composto por justiça, e a sua justiça é inviolável. O Altíssimo nunca, preste atenção, nunca irá contrariar a sua palavra para beneficiar este ou aquele. É óbvio que existem níveis de pecado. Por exemplo, alguém que dá um falso testemunho e outro que tira a vida de um semelhante. Ambos, diante de Deus, cometeram pecado, mas há uma diferença de nível entre eles, que com certeza esse nível vai proporcionar um peso maior ou menor de culpa que se dará na vida de cada indivíduo. A lei contida na Torá, no Antigo Testamento, servia para apontar o tipo de pecado que estaríamos praticando, e a cada um deles caberia um tipo de sacrifício, para que fosse possível apagar esta ofensa contra o Criador. Apagar esta ofensa contra o Criador. Hoje, apesar de termos total convicção de nossos pecados e sabermos de suas reais consequências, não precisamos mais sacrificar um animal para termos perdão para os nossos pecados. Basta crer que o sangue derramado na cruz é suficiente para apagar todo e qualquer pecado. Preste atenção, a salvação e a remissão dos nossos pecados vem através do crer, e o crer incondicional no unigênito Filho de Deus. Não importa o tamanho ou a gravidade do pecado cometido,
Ele promoverá o distanciamento entre as nossas vidas e a presença do Criador do céu e da terra. Não importa se o pecado é pequeno ou grande, o pecado vai fazer separação entre nós e o nosso Criador. Veja o que diz Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Por isso, queridos, é importante que você confesse diariamente diante de Deus todos os seus pecados, seja de maior ou menor intensidade. Uma coisa é certa: eles impedem o acesso direto ao trono de Deus. Eles vão fazer uma barreira entre você e o seu Deus. Falar sobre o pecado tem que ser um compromisso de todo servo do Altíssimo, um compromisso com a verdade. Doa em quem doer, não importa se você vai magoar a A, ou a B ou a C, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser apresentada, que Deus abomina o pecado. Lembre-se que apesar de o nosso Deus ser a expressão mais pura que existe do que se pode chamar amor, Ele também é fogo consumidor. Nosso Deus, queridos, é fogo consumidor porque Ele é plenamente justo, puro e santo. A sua santidade não tolera o pecado. A sua santidade jamais tolerará o pecado. A sua justiça exige a punição, a transgressão da sua lei. Essa verdade é um alerta para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor e tremor na presença do Altíssimo, que é santo eternamente. Amados, o pecado incrustado no ser humano é um câncer que contamina o homem totalmente, de uma forma terrível, e o resultado desse pecado, o resultado desta contaminação é a morte. Veja o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que possamos andar com Ele, para que possa haver vida eterna em nós, é necessário termos a intimidade com o nosso Criador, uma intimidade perfeita. E só há um modo de haver intimidade: com o nosso Pai eterno, com o Pai das luzes, com o Criador do céu e da terra. É ouvindo e obedecendo a voz do seu Filho bendito. João capítulo 10, versículo 27, é enfático em dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço a elas, e elas me seguem. Ou seja, temos que ouvir a voz do Criador e obedecê-la, conhecer a voz do nosso pastor. O Senhor Jesus Cristo hoje lhe diz: é hora de dizer não ao pecado. E quando dizemos não ao pecado, pensamos somente em adultério, pensamos em prostituição, ou em lascívia, ou fornicação, mas nos esquecemos de que mentir é pecado, fofoca é pecado, ser desobediente é pecado, falta de amor ao próximo, dar mau testemunho, ser avarento, dentre outras situações, tudo isso é um tipo de pecado. É aquele pecadinho de estimação que cultivamos lá no cantinho das nossas vidas, que nós nos acostumamos com ele, tendo-os como normais nas nossas vidas, mas na verdade eles estão nos distanciando cada vez mais do nosso Criador. Nós achamos que estamos tendo comunhão plena com Deus por frequentarmos um templo religioso, por estarmos cumprindo os ritos religiosos, quando na verdade os pecados que estão nas nossas vidas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, comece hoje mesmo a ouvir e obedecer a voz do Salvador, para que você possa ter vida em si mesmo e vida em abundância.
Guarde essas palavras no seu coração e permita que Deus faça uma limpeza através do seu Filho Jesus na sua vida e permita o seu acesso direto ao trono com uma vida plena, justa e santificada diante do Salvador. Amém? Esta foi mais uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração. Fique com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Graça e paz.